Olá, meus amigos, como estão vocês? Como é que passaram a semana passada? Trabalharam muito, ganharam muito dinheiro, viajaram, estudaram, receberam a visita dos parentes, né? Essa é a época dos parentes estarem chegando em todas as famílias do Brasil. Tem gente saindo de um lado para outro, de norte a sul, para visitar os amigos, os parentes, os conhecidos, né? Alguns vêm para casar, outros vêm para noivar, outros se locomovem para poder matar a saudade dos parentes, né? E nós esperamos que nessa semana você possa receber aquela visita, quem sabe, que você está esperando, né? Que dê tudo certinho. A melhor visita é a visita do Jesus na nossa casa, né? Jesus é a melhor pessoa que a gente pode visitar e também ser visitado por Ele. Quando a gente vai à casa dele, né? A gente acaba visitando Jesus, mas o bom mesmo é a gente visitar Jesus lá no trono dele, no céu, onde o Pai vive, onde o Pai mora. Queridos, nós estamos chegando aí pertinho do Natal, né? Na próximo final de semana agora, dia 24 já é sábado, dia 25 é domingo, não é isso? Vamos aproveitar para a gente poder lembrar bem o que Jesus fez por nós. Ele nasceu por nós, viveu por nós, morreu por nós. Vale a pena, viu? E quando você estiver festejando lá com seus parentes, separe um bom momento especial para poder louvar, adorar e engrandecer o nome de Deus que enviou seu Filho para morrer por nós. Que Deus te abençoe. Mas e aí? Você está estudando o Guia de Estudos do Apocalipse? Está tendo alguma dúvida? Olha, falei para você que eu tenho um DVD desse material aqui, mas eu só vou mandar se você fizer o pedido. Pastor, quero o DVD do Guia de Estudos do Apocalipse. Aí eu mando para você, tá bom? Se você não pedir, eu entendo que você não está precisando, que você está por cima, que você está entendendo tudo, ok? Mas além disso daqui, o que é importante você ter na sua casa? Vida a dois. É todo material gratuito, tanto um quanto o outro, e você pode receber na sua casa, e a gente está sempre enviando para que as famílias recebam um elemento a mais, uma motivação a mais para viver bem. E olha, viver bem na vida conjugal, olha, não tem melhor, não é verdade? Viver bem com o esposo, com a esposa, com os filhos, ajuda a gente a viver mais tempo sobre a terra, ok? Bom, hoje nós vamos responder duas perguntinhas, ok? E a primeira perguntinha é da nossa telespectadora Ivete. A Ivete, preocupada com algumas observações que algumas pessoas andam fazendo, né? Algumas afirmações assim, até certo ponto assim, constrangedoras. Olha a pergunta dela. Existe diferença da igreja cristã para a igreja católica? Olha só, está percebendo aqui como é que é a preocupação dela, tadinha? Ô Ivete, eu sei que você está assistindo aí e eu sei que a sua preocupação é sincera, né? Às vezes as pessoas falam para você algumas coisas que você fica pensativa, né? E aí ela diz assim, me disseram que os cristãos servem a um Deus vivo e os católicos servem a um Deus morto. Olha só, os católicos servem às imagens. Essas observações, acho que não são boas observações que as pessoas andam fazendo por aí, né? Essa não deve ser a preocupação central. A preocupação central nossa precisa ser realmente entregar o nosso coração a Jesus que morreu na cruz. Isso aí, qualquer evangélico, qualquer cristão, qualquer católico, isso aí é ponto importantíssimo, é ponto central. Cristo que morreu na cruz. Existe alguém mais que morreu na cruz por nós? Não existe, não é? Mas ela aqui está preocupada, porque ela tem umas pessoas que ela conhece e estão preocupadas com esse assunto. Então, olha só, a princípio, todos que acreditam em Jesus Cristo como Salvador podem ser chamados de cristãos. Agora, o que pode também diferenciar entre um cristão e outro cristão, um que acredita em Cristo e outro que acredita em Cristo, é a maneira de adorar, não é? Então, a maneira pode modificar um pouco. Mas o que nós vamos fazer aqui é dar uma olhadinha sobre o que a Bíblia ensina quanto à maneira correta de adorar a Deus, a maneira mais adequada, mais sensata, aquela que me prepara melhor para estar na presença de Deus e para ser preparado para a vida eterna. Você quer ir para a vida eterna? Você vai querer ficar nessa confusão toda que está aí, cada vez mais piorando? Quem é que vai querer ficar? Ninguém quer ficar. Nós queremos subir. A Bíblia diz que tem uma vida eterna e que Jesus vem buscar os seus escolhidos. Então, preste atenção.
Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. Ali começa a dizer para nós a melhor maneira de adorar ao Senhor. Vamos ler então? Você já achou aí? Êxodo capítulo 20, de 4 a 6. Então vamos ler juntos. Aqui diz assim, ó. Vou ler aqui. Diz assim. Um dos mandamentos da Santa Lei de Deus. Lembra dos 10 mandamentos? É o segundo mandamento, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me amam, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Bom, esse aqui é o segundo mandamento da Santa Lei de Deus, e muita gente não conhece esse mandamento. Então, se tem alguém, porventura, usando imagens para adorar a Deus, para poder chegar mais perto de Deus, com certeza é porque não conhece esse mandamento. Se a pessoa nasce desde pequenininha, conhecendo aqueles outros 10 mandamentos que eu mostrei no programa passado, aqueles outros 10 mandamentos, não consta esse aqui que proíbe o uso de imagens. Então a pessoa cresce aprendendo o outro, que está faltando esse, então ela pensa na sinceridade dela que é o caminho certo. E Deus vê a sinceridade da pessoa porque ela não conhece desse mandamento. Embora ela use imagens, observe bem. Não estou dizendo que é certo fazer isso, porque a Bíblia realmente mostra que não é certo. Mas se a pessoa está usando imagens porque ela aprendeu assim, ela não aprendeu certo ainda. Não devemos sair taxando, né? Eu acredito que você pensa como eu, talvez, né, Ivete? Que todo mundo, como você mesmo já comentou aí, é importante a gente ter uma fé verdadeira. Eu vi o seu comentário no WhatsApp, um comentário muito sensato. Mas olha o que mais diz a Bíblia aqui, em Deuteronômio. Por que que Deus, então, não quer que se use imagens para adorá-lo? Tem um motivo, uma razão. E olha só, em Deuteronômio, capítulo 4, dá para achar aí? Pertinho aí de Êxodo. Deuteronômio, capítulo 4, verso 15 e 16. Ok? Podemos ler aqui? Então vamos lá. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Então Deus desceu no monte Horebe para conversar com Moisés. E nesse dia que ele desceu para conversar com Moisés, ele está dizendo aqui, ó, vocês não viram aparência minha nenhuma. E por que não viram? Está aqui o verso 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Percebeu o texto aqui? Por que ele não quer que a gente faça imagem? Ele não se apresentou, não se deixou ver, para que ninguém depois fosse fazer uma imagem dele. Uma imagem de homem ou uma imagem de mulher, querendo retratar ele. E por que ele não quer? Porque corrompe o coração. A Bíblia diz, enganoso é o nosso coração, quem o conhecerá? Está escrito isso. Então, Deus deseja que a pessoa tenha um coração corrompido, a fé corrompida, o preparo para a vida eterna corrompido. Ele não quer isso. Por isso ele diz, não faça imagem, porque isso vai corromper você. Vai dificultar você a chegar onde eu quero. Vai dificultar você a chegar a mim. Ele não quer, corrompe o coração. Dá uma olhadinha agora, pulando lá para o final da Bíblia, pertinho do Apocalipse. Vamos lá, vira tudo aí. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 21, João, o mesmo que é o evangelista, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu o Apocalipse, ele aqui faz uma declaração, uma afirmação importante no final do seu texto, no final da sua carta. No capítulo 5 de 1 João, o versinho 21 diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é guardai-vos dos ídolos? Cuidado, não use ídolos, não adore ídolos, guardai-vos. Não permita que os ídolos façam parte da sua vida. Por quê? A gente já viu o motivo lá em Deuteronômio, porque corrompe. Mas nós temos aqui mais uma explicação, e dessa vez pelos lábios de Jonas, no Antigo Testamento.
Lá no Antigo Testamento, no livro de Jonas, você consegue achar? Talvez você vai ter uma dificuldadezinha, né, entre os profetas menores ali, que você passa ali, Isaías, Jeremias, Ezequiel, depois vem Daniel, aí vai vir os pequenos profetas. E ali está Jonas. No capítulo 2, verso 8, olha só o que Jonas diz sobre as pessoas que usam as imagens e os ídolos, as idolatrias. Lá Jonas diz assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Olha que afirmação forte. Percebeu? Embora as pessoas usem as imagens para poder se aproximar de Deus, Jonas está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo que aqueles que usam a idolatria ou a utilização de ídolos, de imagens, que ele acha ser vã, ele diz que estas pessoas abandonam aquele que é misericordioso. Então percebeu o que a idolatria faz? Nos leva a abandonar a Deus, o verdadeiro Deus, e a ficar confiando na imagem. Esse é o grande problema. Então eu me apego com a imagem em vez de me apegar com Deus. Eu ponho a minha fé na imagem em vez de botar a minha fé em Deus. E porque eu tenho a imagem ali, eu não leio a Bíblia. Porque eu vejo a imagem na minha frente, eu não vou atrás do que diz o texto sagrado. Muitas pessoas, elas preferem olhar para a imagem do que olhar para o texto sagrado, para a Bíblia. Aqui a gente sempre pede para você ler, encontrar o texto, porque é importantíssimo você crer naquilo que está revelado, escrito. Então, eu queria terminar essa resposta ainda analisando uma coisa, um ponto importante. Romanos capítulo 1, de verso 21 a 23, diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Note bem, aqui ele está falando de pessoas que usam da idolatria, com imagem de homem, ou com imagem de aves, de quadrúpedes e de répteis. Você sabe que alguns aí ao redor do mundo adoram imagem de animais, e outros usam imagem de seres humanos. Mas olha só o que acontece na vida dessa pessoa. Olha só a confusão que acontece na vida dessa pessoa. A pessoa que diz conhecer a Deus, ao mesmo tempo não glorifica a Deus como deveria dar glória, e ela não está dentro do contexto que Deus gostaria de estar, porque a imagem corrompe o coração. Ela fica assim perdida, sem saber qual é a verdadeira adoração. Queridos, eu queria dizer para você, nós devemos adorar da maneira como Deus escolheu e não da maneira como nós escolhemos. E a maneira como Deus escolheu é a que está na Bíblia. Lá tinha Caim e Abel. Os dois adoravam um Deus verdadeiro, os dois fizeram um altar correto, os dois trouxeram fogo para poder queimar a oferta, só que Abel trouxe a oferta certa, que era uma ovelha, um animal. Mas Caim trouxe frutos da terra, o que Deus nunca pediu. Então note, Abel adorou a Deus do jeito que Deus pediu, mas Caim adorou a Deus do jeito que Caim quis. Portanto, Deus não pôde aceitar a oferta de Caim. Assim, queridos, nós precisamos entender. Marcos 7,7, anotou aí? Marcos 7,7, fala a mesma coisa. E lá, o texto de Caim e Abel é Gênesis 4, 3 a 5. Queridos, vamos pensar bem. Devemos adorar a Deus do jeito que Ele pede, porque do jeito que Ele pede é a maneira certa que me prepara para a vida eterna. Nós vamos agora para o nosso intervalo, tá bom? E aí, depois do intervalo, a gente vem com a outra perguntinha, com a outra resposta, e a gente vai adiante tentando tirar mais alguma dúvida. Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho a gente está voltando aqui. Até já.
A Escola Adventista está há mais de 120 anos educando gerações. E nossa escola já está com matrículas abertas para 2017, com descontos e promoções especiais. Oferecemos do maternal ao 6º ano, também berçário e turno integral. Venha conhecer a melhor escola da cidade. Rua Lambari, 667. Fone 3621-4300. Esperamos por você. A educação adventista sabe da importância de ensinar a multiplicar, somar, mas em todo o tempo revela o verdadeiro sentido de dividir. Nossos alunos aprendem que toda ação gera uma reação e são incentivados a realizar boas ações. Eles são ensinados a formar sua própria opinião, mas sempre respeitando o outro lado. Educação adventista. O tempo passa, os valores permanecem. Matrículas abertas. Olá, meus amigos, estamos de volta, ok? E agora a segunda perguntinha que nós temos aqui é: Jesus pregou para espíritos em prisão? Existe uma maneira de se prender espíritos em cadeias? Olha só que pergunta. Será que dá para pegar uma cadeia com grade e botar um espírito lá dentro, fechar a porta e dizer: você está preso aí? Eu escuto muitas vezes alguém dizendo assim: está amarrado em nome de Jesus. Tá meio difícil, né, de estar amarrado, né? Com tanta coisa feia por aí, é difícil de estar amarrado, não é verdade? Essa é uma expressão que não é correta, ela não traduz a verdade. Então aqui, olha só, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, diz assim, anote aí, 1 Pedro 3, 19. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. É esse texto que se usa para dizer que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Então, como nós já estudamos aqui, fica difícil Jesus fazer isso. Ainda mais dizem o seguinte, ó. Dizem que Jesus morreu na sexta-feira e antes de ressuscitar no domingo, ele foi lá num local onde tem um monte de espírito preso na cadeia e foi lá e pregou para eles. Espírito de pessoas que já morreram. Espírito das pessoas antes do dilúvio. Eles morreram com o dilúvio. E os espíritos deles ficaram lá presos numa cadeia. E Jesus, quando morreu, no sábado ali que ele ficou na sepultura, ele foi lá, pregou para eles e voltou de novo. Olha só, tem que ter muita imaginação para poder realmente usar uma explicação dessa. Não bíblica, não tem nenhum texto bíblico que apoie essa ideia. Agora, o que nós já estudamos aqui é que morto não fala, Jesus estava morto. Morto não fala, não tem sentimento, não tem ódio, não tem amor, não sai para nada, não participa em mais nada. E isso é o que está revelado. Morto não prega para ninguém, morto não ajuda ninguém. Jesus estava morto. E quando Jesus ressuscitou no domingo de manhã, ele disse: eu ainda não fui para o meu Pai. Maria Madalena foi abraçar os seus pés. E ele disse assim: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, ele estava mesmo era na sepultura, ele não foi para lugar nenhum. Isso é ele que lhe diz. Leia lá em João capítulo 21 que você vai ver que ele revela isso daí, dizendo: eu ainda não subi para o meu Pai. Ora, você acha que se Jesus tivesse ressuscitado, ele iria primeiro falar para pessoas mortas, lá não sei aonde? Começa que morto não fala. Ele não ia contradizer a própria palavra dele. Ok? E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. O que a Bíblia explica sobre isso? Aqui, ó, em Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, tem um texto que fala sobre prisão também, ó. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha aqui, um outro texto dizendo que Satanás está preso. Olha só, raciocina comigo.
Dá para prender um espírito, botar corrente, como está escrito aqui, isso tudo é simbólico. Você já conhece, já sabe como é que é o Apocalipse. É simbólico, não se prende com cadeias, com correntes, nenhum espírito atravessa a parede, o espírito entra no corpo das pessoas, ok? Então, nós não podemos seguir essa linha de pensamento, nós temos que seguir a linha de pensamento da Bíblia. E a Bíblia diz aqui, em 1 João, capítulo 4, verso 1 e 2, que João chama as pessoas de espírito. Olha só, preste atenção. Aqui está assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ele está falando que esses espíritos são falsos profetas. Ele está falando de pessoas, seres humanos de carne e osso. Veja o verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele está falando de pessoas que confessam Jesus Cristo. Verso 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Está falando de pessoas. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Esses tais espíritos que ele está se referindo são os falsos profetas, seres humanos de carne e osso. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Perceberam? O que ele está falando aqui? Ele está falando de pessoas. Então, veja bem, Jesus não saiu para pregar em lugar nenhum. Veja bem, quando a pessoa morre, nós já estudamos. O que acontece? Sai o fôlego de vida, e a Bíblia diz que volta para Deus. Se volta para Deus, não vai pregar para ninguém. E esse fôlego de vida que sai e volta para Deus, que é também chamado de espírito incorretamente, mas também é chamado de espírito, esse fôlego de vida não fala, não pensa, é um fôlego, é uma energia que faz você funcionar da cabeça aos pés. Não tem ninguém morando dentro de você, não tem ninguém morando dentro de mim, como os indianos lá do outro lado do mundo acreditam. Essa doutrina é indiana, vem lá do outro lado do mundo e entrou no cristianismo de forma incorreta. Então, veja bem, a Bíblia diz para nós aqui que esses espíritos que Jesus foi pregar a eles, Jesus foi até lá antes do dilúvio, por meio da boca de Noé, pregar a estas pessoas, que ele chama de espíritos, mas que são pessoas que estavam presas ao pecado. E Jesus foi lá, sim, porque Jesus já existia, Jesus era eterno, ele só não estava na carne e osso, na forma de carne e osso. E isso foi antes dele se tornar carne e osso, ok? Então ele foi pela boca de Noé, ele usou Noé 120 anos pregando o juízo, pregando a salvação, pregando o fim de todas as coisas, mas eles não aceitaram. Eles estavam presos ao pecado. Você que está me vendo, você está preso a algum pecado? Será que eu estou preso a algum pecado? Então, lá naquela época, aí sim, você pode admitir, Jesus foi lá, pode ter ido lá perfeitamente, pela boca de Noé, ok? Foi lá e pregou. Mas dizer que ele saiu na época que ele estava morto, e foi lá, e pregou lá, e agora, olha só o que acontece, as consequências graves de pensar de que Jesus estava morto e foi lá. Primeira consequência grave. Por que ele só foi atrás dos antediluvianos? Só os antediluvianos teriam uma segunda chance? Quer dizer que ele foi lá dar uma segunda chance para os antediluvianos e o restante do mundo, de todo mundo que já morreu também em pecado. Não seria justo ter uma segunda chance? Começa que morto não fala, nós já discutimos aqui. E outra coisa, Deus seria injusto dar a segunda chance para eles e não dar a segunda chance para todos os outros que morreram depois do dilúvio. Noé pregou, e pregou 120 anos. E ele pregou para quem? Para pessoas.
Agora, uma coisa interessante, que você anote aí, ó, Hebreus 9, 27 e 28 diz assim, que a pessoa morre uma vez, e logo depois disso vem o juízo. Ou seja, ela tem uma chance só. Morreu? Acabou a chance. Não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Jesus não foi lá dar segunda chance para ninguém. Porque se ele tivesse que ir lá dar segunda chance, ele teria que dar para o restante de todas as pessoas que morreram depois de Noé. E outra coisa, ele também não poderia ir lá porque ele estava morto. E morto não fala. Morto não ama, não odeia, não ajuda ninguém. E outra coisa, a Bíblia diz que os mortos não participam em mais nada do que se faz debaixo do sol. Não tem amor, não tem ódio, não tem inveja. A pessoa que morre, não é? A única coisa que sai dela é o fôlego de vida, que volta para Deus. E se volta para Deus, não volta para lugar nenhum, é para Deus. E esse fôlego não pensa, não fala, não é um espírito como os anjos bons e como os anjos maus. A Bíblia diz que Deus é espírito, só que Deus pensa, age e tem poder. A Bíblia diz que os anjos são espírito também, pensa, age e tem poder. Mas esse fôlego que sai de dentro de nós, não pensa, não age, não tem poder. É a energia de Deus que faz todo o nosso corpo funcionar. Sendo assim, queridos, a resposta da segunda pergunta é essa, ok? Jesus não saiu do túmulo para nada. Ele morreu na sexta-feira e de madrugada no domingo acordou. E aí, quando ele foi ressuscitado pelo Pai, ele disse para Maria Madalena, não me detenhas porque eu ainda não subi para meu Pai. Ele não tinha saído para lugar nenhum, ok? E como estava morto, ele também não foi pregar em lugar nenhum. Portanto, queridos, esses espíritos aqui que foram visitados são pessoas vivas que viveram no tempo de Noé, porque a própria Bíblia diz que a palavra espírito também é atribuído a pessoas vivas de carne e osso. Queridos, olha aqui, você não pode esquecer de receber na sua casa o guia de estudos do Apocalipse e Vida 2. Você não pode ficar sem esse material, ok? Especialmente para o Natal, para você ter uma confraternização bem calorosa. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar os nossos olhos. Querido Pai, muito obrigado por poder nos ajudar a Te amar e a entender melhor a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, uma boa semana e nos ajude a nos aprofundar no estudo da Tua palavra, nos preparando para a vida eterna. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o nosso próximo encontro, depois do Natal, ok? Um abraço a todos. A Escola Adventista está há mais de 120 anos educando gerações. E nossa escola já está com matrículas abertas para 2017, com descontos e promoções especiais. Oferecemos do maternal ao 6º ano, também berçário e turno integral. Venha conhecer a melhor escola da cidade. Rua Lambari, 667. Fone 3621-4300. Esperamos por você. A educação adventista sabe da importância de ensinar a multiplicar, somar, mas em todo o tempo revela o verdadeiro sentido de dividir. Nossos alunos aprendem que toda ação gera uma reação e são incentivados a realizar boas ações. Eles são ensinados a formar sua própria opinião, mas sempre respeitando o outro lado. Educação adventista. O tempo passa, os valores permanecem. Matrículas abertas.